Voltando agora do almoço, coloquei minha touquinha. Hoje o estágio aqui é no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Movimentada, a gente tá na ala vermelha. Tenso. Bem complicadinho aqui, gente. Muita gente morrendo, enfim. Complicado, mas graças a Deus até aqui tá dando tudo certo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, hoje eu vim contar pra vocês como que foi o meu estágio de urgência e emergência no Hospital de Trauma de Campina Grande. Bom, gente, o Hospital de Trauma de Campina Grande, ele é pra urgências e emergências, tá bom? Ele atende não só Campina Grande, como toda a região. O pessoal daqui, do meu interiorzão, vai todo mundo pra lá, gente, quando se trata de urgência e emergência. Em João Pessoa nós também temos o Hospital de Trauma, mas como o de Campina Grande atende toda essa região, eu já imaginava que a demanda ia ser muito grande. Então sim, a demanda foi muito grande. Muito paciente, muita coisa pra fazer. Eu vou contar pra vocês com detalhes como que foi. Se você gosta desse vídeo relacionado a técnico e enfermagem, por favor, deixa um like pra mim, tá bom? Já vai garantindo aí o teu like, te inscreve no canal caso não seja inscrita, ativa o sino de notificação e deixa os comentários de vocês. Se você já é técnico em enfermagem, tem vontade de fazer o curso? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. E vamos pro vídeo de hoje. Bom, meus amores, o estágio de urgência e emergência era um estágio assim que eu estava bem apreensiva. Eu não gosto muito da área urgência e emergência. Eu amei a saúde da mulher, que foi na maternidade. Gostei bastante também do da UPA, mas o trauma eu estava um pouco apreensiva, porém estava muito curiosa, porque todo mundo assim que tem acidentes de trauma mesmo, ou seja, acidentes, quebrou a perna, quebrou isso, vai pro trauma. Então era um hospital que eu tinha também muita curiosidade de conhecer. Sempre quando eu conversava com alguém, e a pessoa falava, fulano tá no trauma, ou então já fui no trauma. Eu sempre falava, nossa, eu tenho muita curiosidade de conhecer. E sim, eu pude conhecer o hospital. Basicamente, eu consegui conhecer bastante parte do hospital. Bem legal, foi uma experiência assim muito... Cara, eu não sei descrever a experiência que eu tive lá dentro, mas eu vou contar pra vocês. Então eu estagiei 2 dias, na sexta e no sábado, tá? Foram 2 dias extremamente corridos, tá? Tiveram óbitos, tiveram pacientes com Covid, eu vou contar tudo pra vocês. Vou começar falando do sábado e depois eu vou falar da sexta-feira, tá bom? No sábado nós chegamos, colocamos toda a paramentação, então nós colocamos, né? Eu já fui com calça e camisa de casa, meia e tênis fechado. Lá eu coloquei 2 toucas, coloquei jaleco, capote e máscara. Na outra sexta-feira eu utilizei, além de tudo isso, eu utilizei a viseira, tá? Porque aumentou significativamente em uma semana para outra os casos de Covid aqui na Paraíba. Então eu achei melhor estar mais, como que eu vou dizer, paramentada, mais segura ali, tá? É um calor muito grande, tá bom, gente? Muito grande. Você com toda essa paramentação, jaleco, capote, máscara, viseira, touca, luva, é muita coisa, é muito calor. Você fica meio que cozinhando lá dentro, porém é uma segurança ali que você precisa, tá bom? E também coloquei ProPés, tá, gente? Que é aquela proteçãozinha para os pés, tá? Vou contar pra vocês do sábado. Nós chegamos, colocamos toda a paramentação, conhecemos nosso preceptor e fomos para os banhos no leito. Detalhe, nós ficamos na ala vermelha, tá, gente? Então, assim, mais de 95% dos pacientes que ficam na ala vermelha estão entubados, ou pacientes que não estão entubados, muito provavelmente serão entubados. Então, são pacientes que ficam sedados, né? Pra entubar, tem que sedar, pra quem não sabe. Então, assim que a gente chegou, mesmo do banho no leito, o professor já falou, vamos acompanhar uma intubação. Então, o paciente estava acordado, sedaram ele, eu acho que foi midazolam, e mais umas 2 outras medicações. Então, sedaram o paciente, então o paciente dormiu e intubaram ele, tudo certinho. Depois nós fomos pro banho, tá? Então, eu falo nós porque eram eu e mais 3 estagiários, tá bom? Então, todo mundo se ajudou, foi bem legal. Esse paciente estava com HDA, hemorragia digestiva alta, então ele estava com hemorragia, ele estava sangrando, né? Ele sangrava pela boca, sangrava por vários lugares. Então, foi bem complicadinho, mas conseguimos dar o banho nele, ele ficou super cheirosinho, colocamos fralda, trocamos lá os lençóis, colocamos lençóis limpos nele. Fizemos higiene bucal, lavamos o cabelinho, foi tudo muito legal, graças a Deus. Depois fomos para um outro paciente que não estava entubado, né? Era um paciente até que conseguia estar ajudando a gente, demos o banho direitinho, colocamos fraldinha, beleza.
E pronto, os outros, as técnicas já tinham dado banho, tinham mais ou menos uns 15 pacientes nessa ala, por aí mais ou menos, mas tudo depende do dia. Alguns dias anteriormente a técnica estava falando que tinham 30 pacientes na ala vermelha, então depende muito. Tinha um paciente jovem que eu logo fui olhar o diagnóstico dele, porque tem o leito e na frente fica uma folhinha, né, com o nome dele, o número do leito, a patologia. Então eu vi que era intoxicação exogênica. Eu não sabia o significado de intoxicação exogênica, mas eu logo deduzi que seria quando você tenta através de remédios, comprimidos e etc. Confirmei a informação com meu professor e sim, ele me falou que era intoxicação exogênica, que possivelmente ele tinha tentado. Tá, então me identifiquei muito, porque eu sofro de ansiedade, síndrome do pânico, né, pra quem não sabe. Graças a Deus nunca tentei. Me identifico muito com essas patologias, depressão e etc. Não tive a oportunidade de conversar com ele, porque graças a Deus ele logo teve alta. Depois do banho ele já teve alta, não sei se ele estava lá há mais dias, provavelmente sim. E logo recebemos a notícia de um óbito. Foi bem tenso, porque pra quem não sabe, eu não sou uma garota de frequentar velórios e esse tipo de coisa. Então eu fiquei muito tensa. Mas eu deixava essa tensão pra mim mesma, sabe? Comentei só uma vez com os colegas de estágio. Falei, ó, tô um pouco tensa, mas eu tenho que ser maior que isso, tá? É tanto que o paciente tava com o olhinho fechado e o outro tava aberto. E eu falei pra mim mesma, eu vou fechar o olhinho dele. Fui, fechei o olhinho dele. Tiramos todos os tubos dele. Esse paciente tava entubado, tava com catéter, tava com sonda de alimentação e sonda. Era um paciente que tava bem ruinzinho, e aí nós tiramos todos os tubos dele, né? Você tem que tirar tudo, e fraldinha também, tudo, e colocar no saco. É uma coisa muito triste, porque você sabe que aquele paciente ali, ele tem uma família, ele tem alguém que vai sofrer quando chegar a notícia, né? O outro, esse já foi o segundo, o outro que a gente colocou, o outro que a gente arrumou, né, o corpo, tinha morrido, se eu não me engano, por Covid, tá? Então, sim, apesar do hospital de trauma não ser a referência, né, de Campina Grande pra Covid, é o Dom Pedro, se eu não me engano. Mas tinham pacientes lá que, sei lá, tá com outra patologia ou já chega com suspeita de Covid. Então, sim, tem pacientes com Covid lá. Esse paciente, se não me engano, tinha morrido de Covid, tá? Esse primeiro que eu comentei com vocês. Tava bem inchadinho, né? Porque eles ficam sedados, então ficam muito tempo ali naquela posição, só deitadinho. Então ficam bem inchadinhos, tá? Tô gravando esse vídeo dias após o meu estágio, por isso que eu estou com unhas assim, tá? Fiz minhas unhas depois do estágio, porque pra quem não sabe, não pode ter unhas grandes, alongamentos, unhas pintadas, tá? Porque é levar infecção, bactérias e para o hospital, então não pode, tá? Então eu fiz essas unhas aqui dias depois que acabou o meu estágio, tá, gente? Outra coisa que me chamou bastante atenção, outro caso que me chamou bastante atenção foi um senhor que chegou, suspeita de AVC, tá? Acidente vascular cerebral, ou acidente vascular encefálico, ou derrame cerebral, como muita gente conhece. E o paciente falou que após uma queda da própria altura não conseguia sentir o lado direito. Então o médico, né, encaminhou para tomografia e exames de sangue. Ele fez o exame de sangue, porém, na hora da tomografia, ninguém conseguia convencer esse paciente de ir fazer exame de tomografia. Eu acho que ele estava confundindo, gente, com ressonância magnética. Talvez ele estava confundindo, então foi chamado a filha dele, que era acompanhante, para tentar convencê-lo, conversar, né, e nada, ninguém conseguia. Depois a filha dele desceu e foi chamado o genro para conversar com ele e ninguém convencia. Toda a equipe foi, inclusive eu, para tentar convencer, ninguém convencia esse paciente. Porém, depois eu vi que chegou uma médica bem jovem para conversar com ele. Uma médica, assim, muito legal, me dei muito bem com ela. Sempre quando ela ia conversar com os pacientes, eu ia junto. E eu vi que ela estava indo em direção ao paciente. Eu falei, eu vou em direção a ele. Paciente masculino, 65 anos. E eu falei, eu vou com ela. E a gente conversando com ele, né? Falando, vamos, senhor fulano, né? Para o senhor sair daqui mais rápido, saber seu diagnóstico mais rápido. E aí ela ali tentando convencer. Aí eu fui e usei a frase assim,
Vamos, senhor fulano, por exemplo, João. Vamos, senhor João, se o senhor quiser eu vou com o senhor. Vamos? O senhor quer que eu vá? Aí ele falou, quero. Eu senti uma emoção muito forte quando ele falou, quero. Porque idosos a gente sabe como que é. São pessoas que às vezes têm um pensamento assim muito fechado, né? E quando coloca aquilo na cabeça... Ó o galo da vizinha. Quando coloca aquela coisa na cabeça, não tem quem faça tirar. Mas sim, nós conseguimos conversar e eu consegui, né, ir com ele. Então eu fiquei o tempo todo com ele, pegando na mãozinha dele. Falei, eu vou entrar com o senhor, seu João, vamos dizer, seu João, né, mas não era o nome dele. Mas eu não posso citar o nome dele. Então eu fiquei o tempo todo com ele, entrei, gente, o exame foi feito tipo em 2 minutos. Ele tava muito nervoso, pensando que talvez seria uma ressonância, né, porque a ressonância passa mais tempo lá dentro, é tudo fechado, mas não era uma ressonância, era uma tomografia do cérebro pra saber qual seria, pra saber se seria um AVC, qual lado seria, pra saber o tipo de AVC, né, gente? Pois bem, voltamos com o senhor fulano, o senhor João, da tomografia, e aí nós fomos fazer umas outras coisas. Quando eu voltei, o senhor já tinha sido ou encaminhado para outro hospital ou encaminhado para algum outro lugar. Eu sei que ele não estava mais lá. Talvez tenha sido negada a possibilidade de AVC, mas eu não sei para onde que ele foi, tá? Após isso, chegou um paciente que estava bastante... tinha sido trauma, tá? Ele estava em moto e bateu em uma moto ou em um carro, não sei dizer, ele tava bem ruizinho. Tinha corte aqui, tinha corte na cabeça, tinha uma fratura exposta no membro superior, aqui no pezinho dele, tinha um corte aqui tava dando pra ver o tendão e ele tava alcoolizado, então ele tava bem agitado. Então, ele foi levado para fazer alguns exames. Eu falo assim, gente, porque a gente não fica com um paciente só. Vem chegando muita gente, então você vai para outro paciente, vai para outro. Mas eu sei que esse daí, ele foi levado para fazer alguns exames, voltou e depois ele ia ser levado para sutura. Não precisou fazer cirurgia nem nada, porém o dedinho, o mindinho do pé dele foi retirado. Eu vi quando o ortopedista tirou, porque eu estava na sala de sutura, eu sou bastante curiosa. Então às vezes não tinha nada para fazer ali na ala que eu tava e dizia, professor, posso acompanhar? Ele dizia, pode. E aí eu ia, então lá eu ajudei a médica da sutura a fazer, a segurar a mãozinha dele, que ele tava bastante agitado. Fui atrás da acompanhante dele pra ver se conseguia acalmar ele, né? Porque como ele tava alcoolizado, ele tava muito agitado. Bom, eu acho que foi só isso, assim, de mais que me chamou mais atenção. Daí no sábado, que foi a semana seguinte, aí sim, o sábado foi extremamente cheio de coisas pra fazer, que aí foi o dia que além de jaleco, capote, propé, máscara, 2 toucas, eu usei a viseira, tá? E, gente, foi muito cheio aquele dia. Eu lembro que eu cheguei, tinha tido um acidente de um casal, mas a moça estava bem pior que o rapaz. Ela estava sangrando muito. Levei ela, acompanhei pra fazer exames de raio-x. No raio-x eu não pude entrar. Mas na ultrassom, que ela reclamava muito de dor abdominal, eu entrei com ela. E na tomografia também eu entrei com ela. Depois nós tínhamos que levar ela pra sutura, mas antes a gente meio que lavou o cabelo dela. Ela tinha, imagina uma moça com cabelo enorme, escuro, preto e muito cabelo. Era um pouco meio que liso, mas a gente abria assim, a gente não conseguia ver de onde vinha aquele sangramento, era muito sangue. E sim, ela começou com uma hemorragia digestiva. Lá na sala de raio-x, ela começou a vomitar, né? A palavrinha que eu vou colocar aí, né? Que talvez não seja monetizado esse vídeo, então eu quero que seja monetizado. Depois de lavar o cabelo e tudo, nós levamos ela pra sutura e ela novamente, pois eu sei que nós levamos ela pra ala verde, tá? Eu não sei qual foi o segmento dela. Depois chegou um senhor lá, que eu não sei pra vocês a patologia, porque eu estava com essa outra paciente, mas eu sei que ele seria levado pra sala de endoscopia. Então eu acompanhei, levei ele, né, junto com o maqueiro, pra acompanhar como seria feita uma endoscopia. Só que a médica ainda não tinha chegado, só tava a técnica lá dentro, ela falou, espera um pouquinho aí fora. E eu olhava aquele paciente, ele tava muito amarelo, e eu olhava pra ele, ele abria o olho e fechava.
ou melhor, ele abria e fechava, né? Eu vi que ele tava um pouco mal, mas não imaginava que seria tão mal assim. Daí, beleza, eu fiquei ali meio que com ele, né, olhando tudo, e aí depois eu vi que ele cochilou. Aí, beleza, a técnica falou, não, pode vir, pode trazer ele. Quando a gente colocou ele, gente, pra poder colocar aquela, acho que é chupetinha, né, que chama, colocamos aqui o oxímetro, gente, o paciente estava parando. E aí, eu e a técnica corremos lá pra sala onde eu estava, que fica do lado da ala vermelha, pra tentar reanimar esse paciente. E aí foi quando eu voltei pra ficar com as outras, uma moça e um rapaz da endoscopia, e não consegui acompanhar. Porém, eu vi que eles estavam fazendo massagem cardíaca. E mais tarde eu tive a informação que o paciente tinha entrado em óbito. Ele também estava com hemorragia digestiva, então tinha bastante sangue. Eu não consegui estar embalando esse paciente, colocando dentro do saco, porque eu estava acompanhando as outras duas lá na sala de endoscopia. E depois chegaram mais pacientes, e a técnica lá do setor tava gostando muito que eu tava com ela, porque eu tava ajudando, mas depois eu acabei tendo que voltar. Mas foi incrível acompanhar a endoscopia, foi bem legal. Eu já fiz 2 vezes, então eu vi como que é feito. É um exame que é feito rapidinho, porém que é um pouco desconfortável pro paciente, tá? Quando é idoso, ele joga um sprayzinho que vai dar uma suavizada lá na sua boca pra você não sentir tanto, né, o exame. E quando não é idoso, é feito, eu acho, algum sedativo, alguma coisa do tipo, mas não é anestesia, é um sedativo, tá? Se eu não me engano, são 2 ml que eles colocam de alguma medicação lá. Bom, então eu acompanhei 2 endoscopias e voltei. E aí, quando eu voltei, tinha um paciente com intoxicação exogênica. Ele chegou com o saco dele, né? Ele tava bem desorientado, mas ainda conseguia falar. Então, foi colocado sonda lá com carvão ativado, né? Para fazer uma lavagem. Depois chegou uma outra moça com intoxicação exogênica também. Tomou 17 diazepam. Eu soube que ela tinha tomado esse diazepam porque a namorada tinha terminado, ela se viu desesperada. Então ela tava totalmente inconsciente, gente. Eu não sei como que ela estava, porque eu saí de lá e ela ainda estava deitada. A gente tirou toda a roupa dela, né? Colocou lá a fraldinha. A gente virava ela pra lá, virava ela pra cá, ela nada de acordar. Daqui a pouco chegou um outro rapaz de acidente automobilístico, de moto. Ele tava bem malzinho, gente. Eu fiquei muito assim com ele. Isso aqui do olhinho dele tava um pouco saltado. Ele tava bem malzinho mesmo. Chegou um outro paciente vítima de agressão física masculino, tá? Depois chegou um outro senhor que já tinha tido Covid e estava com hemorragia digestiva também. Colocamos a fraldinha. Quando a gente coloca na fraldinha, porque ele leva pra ala vermelha, tá, gente? Aí vai fazer alguns exames, enfim. E na ala vermelha, eu não sei se isso são em todos os hospitais, mas na ala vermelha do trauma não pode entrar acompanhante, tá? Então você fica ali totalmente a cuidados da equipe de enfermagem, tá bom? E aí chegou o caso, assim, que mais me chamou a atenção, que foi uma guria linda, 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 super novinha. Depois eu perguntei pra ela a idade dela, ela falou que tinha 21 anos, mas ela parecia ter menos. E ela tinha quebrado um copo de vidro, cortado uma boa parte das pernas delas, do braço, e tinha tomado vários remédios. Ela é paciente de depressão e ansiedade, e tinha tomado esses remédios. Então, quando ela chegou, magrinha, gente, a coisa mais linda do mundo, e ela falava bem assim, quase dormindo. Então, na hora, fizeram a lavagem, né, com carvão ativado, coloca uma sonda, né, e faz a lavagem ali. Depois foi chamado o pai dela. Ela tava reclamando muito de frio, então eu levei um lençolzinho, mas nada passava aquele frio dela. Depois o pai dela trouxe um cobertor mais quentinho. Colocamos a fraldinha dela e levamos lá pra ala vermelha. Então, assim,
No meu primeiro dia de estágio, eu vi um paciente com intoxicação exogênica e no segundo dia de estágio, eu vi 3 pacientes com intoxicação exogênica. Então, depois ali, que eu sou bem curiosa, pedi pra estar olhando ali o livro de ocorrências e fico olhando os diagnósticos. Tinha muita intoxicação exogênica, gente. Então, vocês não imaginam o tanto de pessoas que tentam. Muita gente com picada de cobra, que eu vou colocar o nome técnico aí agora, é um nome bem diferente. Eu não sei ainda, gente, todos os termos técnicos, bem difícil. Mas, enfim, tinham bastante, tinha muita suspeita tinha muito AVC, acidentes automobilísticos, agressão física. Eu fiquei impressionada com o quanto de agressão física que tinha. E aí eu perguntei pra enfermeira, né, e ela me falou que a maioria são mulheres. Então, muito homem que bate em mulher. E eu fiquei assim impressionada com o número de agressão física que tinha como diagnóstico lá no livro de ocorrência, tá, gente? Deixa eu ver o que mais, gente. Eu acho que é só isso, assim, de que mais me chamou a atenção. Fora as medicações, né, que você faz, banho no leito, pra paciente que tá cocô. Acho que é só isso. Os pacientes que chegam com suspeita de AVC, essas coisas, quando chega pelo SAMU, né, vai direto pro clínico para ele passar os exames. Um dos exames diagnóstica mesmo, se você está com AVC, é a tomografia ou a ressonância magnética, tá, gente? E aí o professor pediu pra gente escolher na verdade, ele falava um paciente, ele escolhia um paciente pra gente estudar sobre a doença e fazer ali toda a anamnese do paciente, como eu me dei muito bem, entre aspas, com o seu João que estava lá irredutível, que não queria fazer o exame da tomografia. Eu me dei muito bem com ele, eu passei muito tempo conversando com ele, então eu já sabia ali bastante coisa sobre o paciente e pedi pro meu preceptor para ficar com ele. Então ele deixou, então eu fiquei estudando sobre o AVC, sobre o AVE. Contei toda a história, como que ele acordou, como que ele chegou até a unidade, o que ele estava sentindo, os exames solicitados, e apresentei o meu trabalho para o meu preceptor na frente dos meus colegas. E a minha nota do estágio do trauma foi uma nota 10. Eu fiquei muito feliz com a minha nota. Eu creio que o professor avaliou ali muita coisa, atitude, curiosidade, porque a curiosidade é muito bom, gente. Você aprende muita coisa você sendo curioso. Se você ficar assim, de braços cruzados no seu estágio, o seu preceptor vai ver que você não tem atitude, que você, né, enfim, que você fica só esperando ele pedir pra fazer as coisas. E não é assim. Você que tem que, né, ter atitude pra fazer as coisas. Então, na UPA, a preceptora falou que eu era uma pessoa muito curiosa e a curiosidade era muito bom. Porque às vezes você tá lá parado, não tem nada pra fazer, e aí chega alguma coisa, que foi o caso dessa moça que chegou com um acidente, que ela sangrava bastante. Eu falei, posso acompanhar? Eu olhei pro outro, não tinha nada pra fazer. Eu falei, posso acompanhar nos exames dela? E ela também tava muito nervosa. E como eu também sou muito nervosa, eu gosto de passar uma calma. Então, já acompanhei na hora da endoscopia do senhor. Eu pedi também pra acompanhar. Então, eu sou bem assim, bem curiosa. Então, o professor estava avaliando tudo. Claro que ele estava avaliando técnica também, prática, teoria, ele estava avaliando tudo. Às vezes ele fazia uma pergunta, se eu sabia responder, eu respondia. Então, eu consegui fechar com uma nota 10 na urgência e emergência. Na matéria de urgência e emergência, que foi dada pelo professor Emerson, que é um professor assim maravilhoso, gostei bastante. Eu consegui tirar 10 também na prova. E eu gostei bastante, tá, gente? Eu fiz o curso de APH, né, no ano passado, que também ajuda bastante nessa questão. A minha nota da UPA e a minha nota do ISE eu ainda não tenho, porém quando eu tiver eu falo pra vocês, ou falo lá no meu Instagram. Então já me segue lá no Instagram, gente, @VaninhaMedeiros_S2. E é isso, eu estou muito feliz e já estou formada para a honra e glória do Senhor. E agora é só esperar o meu certificado oficial chegar. Eu estou cheia de olheiras, gente, porque os últimos dias não foram fáceis, né? Indo pra Campina Grande pra ir pra estágio. Mas graças a Deus, estudando bastante, mas graças a Deus deu tudo certo e valeu muito a pena.
Comentem aqui abaixo o que vocês acharam. Vocês gostam de urgência e emergência? Eu confesso pra vocês que eu não gosto muito dessa área. Eu prefiro a saúde da mulher, eu prefiro saúde mental. Já tem gente que não gosta de saúde mental, prefere urgência e emergência. Então cada um vai de cada, né? Mas o mais importante é você ajudar o próximo com o que você sabe. Então eu mesma ali como estagiária consegui ajudar muita gente e isso é muito importante, tá bom? Então é isso. Deixa aquele joinha pra mim, se inscreve aqui no meu canal. Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau e até o nosso próximo vídeo.